Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa noite. Também aqueles que irão assistir essa transmissão em casa ou que vão assistir depois também a gravação, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. O tema que nós vamos estar tratando hoje, nós vamos estar falando um pouco a respeito de seitas e heresias. E esse é um tema que às vezes a gente pode pensar que não é muito importante para nós, que já somos salvos, que já somos crentes, mas na verdade é um tema muito relevante. E a palavra de Deus, ela fala muito a respeito da apologética, que nós vamos ver hoje o que é isso, o que é apologética. Eu não sei se vai dar para passar uns slides ali, porque o computador não está colaborando. Mas se não der, a gente vai falando aqui um pouco mais devagar para poder os irmãos conseguirem acompanhar o estudo, porque tem bastante informação nesse assunto e pode ser que, se eu falar muito rápido, vai ficar meio confuso para os irmãos estarem entendendo. Bom, inicialmente, a gente vê que apologética, o que é isso? O que é apologética? A apologética, ela nada mais é do que a defesa da fé. Então, a defesa da fé, ela tem por esse nome apologética no estudo da teologia. Quem faz uma apologia a alguma coisa, ele está defendendo alguma coisa ou está defendendo alguma ideia. Então, um exemplo, disse, por exemplo, de algum artista que faz apologia às drogas. Esse artista, ele está em suas músicas, em seus trabalhos, defendendo o uso das drogas. Então, diz que ele está fazendo apologia ao uso de drogas. Da mesma forma, é um assunto que está muito em alta hoje em dia, que é a ideologia de gênero. Se diz que professores em sala de aula estão fazendo apologia à ideologia de gênero. Isso significa que eles estão defendendo essa ideia, defendendo essa ideologia. Da mesma forma, a apologia na palavra de Deus, a apologética, é a defesa da fé, a defesa da palavra de Deus, a defesa da doutrina correta da palavra de Deus. E, consequentemente, a defesa do próprio Deus, do próprio Senhor. Lembrando que os irmãos têm liberdade de perguntar, de participar, de comentar, podem ficar na liberdade. E alguém pode pensar assim: tá, mas qual que é a importância da gente estudar isso? Qual que é a relevância de estudar isso? E a gente vai estar lendo alguns textos da palavra de Deus. Primeiramente, a gente vai estar abrindo na carta de Judas, nos versículos 3 e 4. Carta de Judas, logo antes ali do Apocalipse, versículos 3 e 4. E essa carta, ela é especificamente apologética. Ela trata especificamente da defesa da fé. O assunto dela é esse. Judas, quando ele escreveu ali para os irmãos, e ele diz isso nos versículos que nós vamos ler, ele tinha por intenção falar sobre outro assunto, mas, inspirado pelo Espírito Santo, ele sentiu a necessidade de falar sobre isso com os irmãos que leram essa carta, que receberam essa carta. Inclusive, essa carta de Judas, ela é uma carta muito interessante para a gente estar estudando e possivelmente, se o Senhor permitir, no ano que vem, dentro dessa série aí que a gente vai fazer de estudos nesse assunto, a gente vai tirar uma quinta-feira para estudar versículo por versículo essa carta de Judas aqui. Na semana passada a gente teve lá no Surubi, na casa de oração do Surubi, a gente levou esse estudo lá da carta de Judas e foi um estudo muito proveitoso, os irmãos participaram bastante e a gente vai também algum dia trazer esse estudo aqui para os irmãos também. Versículos 3 e 4 da carta de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui ele já falou, né? Ele tinha a vontade, ele tinha o desejo de falar sobre a comum salvação para os irmãos. Mas ele sentiu a necessidade de tratar sobre a defesa da fé. E por que isso? Ele responde no versículo 4. Porque alguns se introduziram
que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então aqui Judas ele trata da importância da gente falar sobre esse assunto. No meio da igreja tinha se introduzido ímpios, lobos no meio das ovelhas que estavam trazendo ensinos errados, afastando os irmãos da sã doutrina, da doutrina verdadeira, do evangelho que já tinha sido anunciado. Então a gente sabe que o foco da palavra de Deus, o foco da Bíblia, é a salvação através da pessoa do Senhor Jesus. A salvação comum, como ele disse aqui. Mas em alguns momentos é necessário tratar de outros assuntos. Dependendo do contexto, a gente às vezes é necessário falar de assuntos que possam ser mais importantes naquele momento ali. E foi isso que ele sentiu a necessidade, inspirado pelo Espírito Santo. E aí, mesmo assim, alguém pode perguntar: tá bom, Lucas, mas eu não me interesso por esse assunto, eu não acho que é importante estudar sobre isso. Será que esse é um pensamento correto da gente ter? Será que a gente deve pensar isso, que não é um assunto importante? 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15, traz uma resposta muito importante para a gente. Olha só o que está escrito lá em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha a importância da gente conhecer aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos, a esperança da nossa fé. Nós devemos estar prontos a responder a qualquer um que nos perguntar, que nos indagar a respeito da nossa esperança. Então a gente deve conhecer o essencial da fé. Pode falar. Em outra denominação, às vezes seja que professam esperanças diferentes da nossa. Então a Bíblia nesse sentido, como você falou, é claro em falar que nós devemos estar preparados. Até 1 Timóteo vai falar disso. Paulo, é uma passagem que eu sempre cito, né? Paulo falou para ele para estar preparado como obreiro, né? Se apresentar, ser achado como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, para que com a palavra de Deus consiga manejar ela bem, para mostrar às pessoas a verdade que está na palavra de Deus. Assim como alguém vindo com um diálogo, uma conversa, alguma doutrina, algumas vezes heresia, que a gente saber responder ou defender a fé, né, como diz a apologética, defender a fé usando a palavra de Deus. Né? Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente saber isso, né? Até mesmo porque o objetivo que Pedro coloca aqui no versículo, quando ele diz que a gente deve responder com mansidão e temor, não é com o objetivo da gente ganhar a discussão, ganhar o debate daquela pessoa. Na verdade, o objetivo é trazer essa pessoa para o verdadeiro caminho da salvação. Não é a gente chegar e falar, você está errado, você vai para o inferno. Não, a gente tem que responder com mansidão, com temor, com respeito às pessoas, com esse objetivo, trazer a pessoa ao caminho da verdade, ao caminho da salvação. E tem outras passagens que nós podemos ler também, como está ali 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E aqui ele fala, aquela passagem muito conhecida, né? Aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, às vezes, a gente pode pensar, eu já sou um salvo, eu já tenho a certeza da minha salvação, eu já conheço o caminho da salvação. Mas olha só, toma cuidado. Não acha que você está autossuficiente, não. Observa bem, toma cuidado com o que você escuta. Então, fica atento. Então, a gente não pode menosprezar também o poder que esses falsos ensinamentos têm na vida das pessoas. Sim? A apologética para trazer para nós o fortalecimento da nossa fé. Esse versículo que você lê em 1 Pedro 15, ele é fantástico, porque ele tem um
princípio extraordinário. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então, quando nós estabelecemos um Senhor em nossos corações, a gente vai ter palavras que vai depender daquilo que a gente acredita. Então, o conhecimento que está falando é muito importante. Conhecer em que nós cremos. Por que eu creio? Porque o Senhor porque Ele é meu Senhor. Né? Então, a gente sempre vai servir, ser escravo daquilo que a gente acredita. Aquilo que nos conduz no nosso coração. Então, o princípio é antes de ficar a Cristo como Senhor em nossos corações. Quando eu boto no meu coração do Senhor, meu dinheiro que eu quero ganhar, é a forma que eu quero ser, é o corpo que eu quero ter, entendeu? Esses senhores, essa é a palavra que o coração está cheio. É aquilo que eu falo sobre a piedade. Vocês caras piedade. Entendeu? Isso aí. É muito importante isso, né? E no decorrer do estudo a gente vai trazer um pouco o que a gente acredita, né? Para a gente fortalecer o nosso conhecimento, a gente relembrar algumas verdades que às vezes a gente esquece. E Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, é uma outra passagem muito conhecida. Eu não vou estar lendo ela porque o tempo vai correr e o assunto aqui é extenso, senão para não ficar muito tarde. Mas é aquela passagem que trata ali sobre a armadura de Deus. E a palavra de Deus nos manda fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa estar resistindo a essas tentações, a essas provações. Então, é muito importante a gente ter esse fortalecimento, como o Vantuí lembrou ali, na passagem que nós lemos também, ali de 1 Pedro. E é muito importante também a gente conhecer a palavra de Deus, estudar bastante a palavra de Deus, porque como eu vou defender alguma coisa que eu não conheço? Aí fica complicado. E quando você está conversando com uma pessoa que ela é membro de alguma seita e que está defendendo algum ensinamento errado, é importante você conhecer também o que aquela pessoa está dizendo para você rebater de forma honesta, para você não ofender a pessoa e não afastar ela mais. Então é importante a gente conhecer o argumento dela, comparar esse argumento dela com a palavra de Deus e mostrar na palavra de Deus o porquê que ela está errada. Não é a gente chegar e falar assim, eu acredito que é isso porque sim, porque o irmão tal falou. Não, você tem que mostrar embasado na palavra de Deus. Até domingo agora o Guilherme deu uma provocada no pessoal aí, né? A gente conhecer as passagens que a gente cita, né? Que é muito importante a gente ter esse conhecimento. Pode passar para o próximo aí? A gente vai relembrar aqui rapidamente quais que são esses pontos fundamentais que a gente acredita. O que a gente deve defender, né? E aí são os 5 pontos que são chamados 5 pontos da Reforma Protestante. Porque esses ensinamentos, eles estavam perdidos durante ali séculos ali de Igreja Católica. E durante a Reforma ali, principalmente através de Martinho Lutero, essas verdades foram trazidas de volta ao meio do povo de Deus. O primeiro ponto, somente a fé. Isso está lá em Romanos 1, 16 a 17. A gente não vai ler por questão do tempo, mas se os irmãos depois podem estar anotando essas passagens aí e estarem conferindo nas suas Bíblias o que a gente está dizendo aqui. Somente a fé. Então a justificação nossa, ela é recebida somente através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não precisa de boas obras, não precisa de nenhum intermediário para chegar no caminho. Somente a fé. Essa é a justificação. Segundo ponto, somente a Escritura. Isso está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A palavra de Deus é a única fonte de doutrina, a única palavra de Deus registrada para nós. Fora dela não há palavra de Deus, não há doutrina. A única inerrante, exatamente. E a gente vai ver durante o estudo que vários grupos, várias denominações, elas distorcem essas verdades aqui que a gente está trazendo. Terceiro ponto, somente Cristo.
Isso está lá em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisa de um padre, não precisa de um pastor. Somente Cristo, nenhum santo, nem Maria. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. E quarto ponto, somente a graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. A salvação, ela é um favor imerecido, ela é por graça. Também não precisa, como nós falamos, de boas obras, não precisa do homem fazer nada a não ser entregar sua vida ao Senhor. E por último lugar, glória somente a Deus, como está registrado ali no Salmo 115, versículo 1, e 1 Timóteo 1, 17. Então, somente Deus, ele é digno do nosso louvor, da nossa honra e da nossa glória. Então, esse aqui é um contraste contra aquela prática de reverenciar homens, de reverenciar santos. E a gente vai agora entrar um pouco nas definições do que é uma seita, o que é uma heresia, porque tem muita confusão a respeito disso. Pode passar para o próximo? O que são as seitas e como que a gente identifica? Então, essa palavra seita, ela é usada para representar um grupo de pessoas que compartilha de uma ideia ou de uma crença que é diferente daquele grupo maior, de um grupo hegemônico. Trazendo de uma forma mais fácil da gente entender, no nosso contexto cristão, que é o que interessa para a gente, as seitas, elas são grupos que pregam doutrinas que são estranhas ao ensino cristão, que são estranhas ao ensino bíblico. Então, as seitas são movimentos religiosos que distorcem a fé cristã, que distorcem a palavra de Deus. E elas promovem heresias, que nós vamos ver o que são essas heresias. Alguém pode pensar que isso é uma coisa nova dos nossos dias, mas na verdade lá nos tempos de Jesus já existiam as seitas. Alguém lembra quais são as seitas que são citadas lá nos tempos de Jesus? Saduceus, tem outros lá, mas os principais são os fariseus e os saduceus. Considerado uma seita pelos judeus, né? Porque o cristianismo meio que derivou praticamente do judaísmo. Então não tinha a seita dos nazarenos, que eram cristãos. As pessoas de fora chamavam nós, né, De seita. primeiro de seita. Né? Então, já isso aí é uma coisa antiga. Já nos tempos de Jesus já existia essa divisão lá dentro do judaísmo. E isso continuou também nos nossos tempos de hoje. E a palavra de Deus, ela apresenta ali 3 tipos de doutrinas que podem ser ensinadas. São elas a doutrina de Deus, que é aquela ensinada na palavra de Deus, aquela que nós aprendemos, que nós ensinamos, a doutrina de Deus. A segunda é a doutrina de homens e a terceira é a doutrina de demônios. São os 3 tipos de doutrinas citadas ali na palavra de Deus. Então, uma seita vai ser um grupo que vai seguir doutrinas de homens ou doutrinas de demônios, abandonando a doutrina de Deus. Então, essa é uma definição fácil da gente lembrar do que é uma seita. Pode passar para o próximo? Ali a gente trouxe alguns números, alguns nomes de seitas, né? Como que elas são classificadas? Acho que aí passou. Existem vários grupos diferentes de seitas, né? Espíritas, afro-brasileiras, orientais, pseudo-cristãs. Mas o que vai interessar para a gente é aquele primeiro grupo lá, as pseudo-cristãs. Justamente por causa desse nome aqui, ó, pseudo-cristão. Parece que é cristão, mas não é. Parece que é um irmão em Cristo, mas você vai ver o que eles ensinam, o que eles entendem, você vê que é complicado. E ali a gente cita o catolicismo, os mormons, os testemunhos de Jeová, adventistas, algumas igrejas neopentecostais também se encaixam ali, e entre outros grupos que nós vemos aí que existem também. Esses grupos são considerados seitas para nós, né?
para nós, Santa Casa de Oração, entre outros que se baseiam apenas na Bíblia. Porque se a gente for perguntar para o Adventismo, por exemplo, quem são as seitas, ele vai falar que é a gente que aceita. Se a gente for perguntar para o catolicismo, na perspectiva católica, nós somos seitas, entendeu? Então, na nossa perspectiva, aquelas religiões são seitas, né? Você vai explicar por quê. Isso, a gente está falando aqui dentro da nossa visão e dentro da palavra de Deus, lembrando, né? Mas na visão deles, como o Guilherme falou, eles vão tratar nós como seitas, né? Na verdade. E eu trouxe ali no próximo slide alguns números só para a gente observar o quanto que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Os católicos no Brasil são cerca ali de 106 milhões de brasileiros. Isso coloca o Brasil como o segundo país do mundo que tem mais católicos. Isso aí eu acho que não é novidade para ninguém, que o Brasil é um país muito católico. Mas aí se a gente vai nos outros grupos ali, a gente fica até um pouco assustado. Os adventistas são mais de 1.700.000 e o Brasil é o país mais adventista que tem no mundo. Os mormons aqui, 1.600.000, o Brasil é o terceiro colocado no mundo também. Testemunhos de Jeová, mais de 900.000. E como que a gente entende esses números tão grandes no Brasil? O Brasil ele é um país muito supersticioso, muito místico, muito idólatra. Então, esse tipo de ensinamento errado, tipo de heresia, pega muito fácil no brasileiro. O brasileiro compra muito fácil esse tipo de ideia mística. Então, isso é um perigo para a gente, e a gente observa que isso faz parte do nosso dia a dia. Nós, vez ou outra, vamos nos deparar com pessoas desse grupo e a gente tem que estar pronto para defender aquilo que nós acreditamos, para defender a palavra de Deus. E a gente vai ler ali, ó, Efésios capítulo 4, versículo 14, que é uma passagem que ilustra bem a realidade nossa. É uma passagem muito conhecida também, né? Que fala ali, né? Pode pôr o 13 também por contexto? Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aí o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então essa é a realidade do nosso país. Pessoas levadas por qualquer vento de doutrina. E no próximo slide ali, a gente vai abrir um parênteses aqui para tratar de um assunto que é muito relevante, para a gente comparar um pouco aqueles números que nós falamos ali com a nossa realidade de casa de oração. A casa de oração, nos anos 90, contavam ali que tinha mais ou menos 730 templos de casa de oração no Brasil. E desse tempo para cá, dos anos 90 para cá, fecharam cerca de 130 trabalhos de casa de oração. E hoje nós temos ali cerca de 600 igrejas locais, e dessas 600, 40 não têm liderança, dependem de irmãos de fora para estarem continuando com o trabalho, e muitas dessas 600 têm só uma família reunindo. Então, se a gente for fazer uma conta, a média é de 30 membros por casa de oração, 30 membros por localidade. Se a gente multiplicar aquele número ali, vai dar mais ou menos uns 18.000 irmãos de casa de oração no Brasil. Se a gente comparar com a realidade daqueles grupos lá que nós vimos, olha como a gente ficou para trás nesses números. E quais são as explicações que a gente pode dar para isso? Alguém pode citar aquela passagem lá de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, que vai vir o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ok, isso aqui também é um ponto importante, realmente. A gente entende que isso é uma verdade. Mas eu acho que é muito, como é que se diz? É uma fuga do problema a gente se basear só nisso aqui para explicar essa situação. Na verdade, tem vários motivos que a gente pode estar elencando para isso.
Mas o nosso objetivo aqui hoje não é falar sobre esse assunto. Eu trouxe esse assunto aqui, abri esse parênteses, só para a gente estar pensando um pouco. O que a gente pode fazer como membro da Casa de Oração para que esse trabalho possa ganhar relevância, possa crescer? Será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu estou me esforçando? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Então, eu não vou aqui dar a resposta dos motivos, mas levar os irmãos a estarem pensando o que a gente pode fazer para mudar esse cenário, para a gente voltar a crescer e levar o verdadeiro evangelho. Então, essa é uma cutucada que a gente vai dar nos irmãos, para os irmãos estarem pensando. E agora a gente volta no assunto que a gente estava tratando. Como que a gente pode identificar uma seita? E tem várias formas que a gente pode fazer isso. Esse irmão ali, já falecido, ele se chamava, né, Natanael Rinaldi. E ele era um dos maiores apologistas do Brasil. Quem já leu essa Bíblia aqui, Bíblia Apologética de Estudo, ou tem ela em casa, esse irmão ele é o autor da maioria dos comentários dessa Bíblia de estudo ali. E ele desenvolveu um método muito fácil da gente estar lembrando de como que a gente pode identificar. E ele usa as 4 operações matemáticas. Lembra das 4 operações que a gente aprende na escola? Adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações matemáticas. E usando esse método é muito fácil da gente identificar se a igreja tal ela ensina verdadeiramente a doutrina de Deus ou se ela é uma seita. E na adição, a gente vai ver aqui, toda seita ela adiciona alguma coisa à Bíblia. Ou seja, a fonte de autoridade deles não é só a palavra de Deus. Eles adicionam alguma coisa à Bíblia. E ali a gente colocou algumas passagens, né? Apocalipse 22:18 e Provérbios 30, versículos 5 a 6. E os exemplos que a gente pode ver que se encaixam já nesse primeiro ponto aí. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles acreditam na Bíblia. Eles falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eles também falam que os livros e as profecias que a profetisa deles, Ellen White, escreveu, são do mesmo nível da palavra de Deus. Então aqui eles já caíram no primeiro, adicionaram alguma coisa à Bíblia. Você vai ver ali os católicos, eles também acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eles também acreditam na tradição da igreja, acreditam naquilo que o Papa, por exemplo, diz. O que ele diz tem poder de palavra de Deus. Para a gente ver também, igual os adventistas se usam como exemplo, nós também lemos livros de outras pessoas que escreveram profecias. Vou usar, por exemplo, o José Boixá. A gente pega o livro do José Boixá e a gente acredita naquilo. Ou pelo menos pode absorver a verdade que está contida ali. Mas nós não temos o José Boixá como se fosse um livro acrescentado à Bíblia. Ou seja, um livro inerrante. Essa é a diferença. Para eles, os livros da Ellen White, alguns livros, eles têm o mesmo nível que a Bíblia. Isso. Esse é o problema, né? Esse que é o grande problema, né? E aí a gente vê, por exemplo... deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, dos católicos. Que o que o Papa diz é palavra de Deus também. Alguns anos atrás, o ex-Papa, o Bento XVI, falou que as crianças que tinham morrido sem se batizar, elas foram direto para o céu. Por que ele falou isso? Porque antes a Igreja Católica ensinava que essas crianças que morriam sem se batizar na Igreja Católica, elas ficavam num limbo, vamos dizer assim, deixavam, nem purgatório. Ia para um lugar assim, não acontecia nada, ficava lá aquela alma vagando lá pela eternidade. Aí ele mudou isso agora, falou que não, na verdade elas vão lá para o céu também. Então aí você já vê que eles mudaram a doutrina deles baseado na palavra de um homem, dizendo que aquela palavra que aquele homem trouxe era a palavra de Deus, era a revelação de Deus, só para a gente dar um exemplo. Também, a Igreja Católica desde 1200 alguma coisa, ela tem como doutrina, né, uma palavra muito clara, que somente na Igreja Católica há salvação, fora da Igreja não tem salvação. E agora esses dias deu uma polêmica muito grande, até no meio deles mesmo,
que o Papa Francisco agora falou que todas as religiões levam a Deus. Aí então é uma confusão, né? Eu vi vários vídeos dos próprios católicos bravos, né, com o Papa, né, por conta desse detalhe aí, uma divergência de pensamento, né? A gente vai mais para frente, vai citar esse ponto aí também. A gente vê outros ali, né? Testemunhos de Jeová, eles têm a Bíblia lá também, mas a Bíblia deles é uma tradução toda adulterada. Eles modificaram vários versículos, principalmente para dizer que Jesus não é Deus. Eles alteram a Bíblia para poder ensinar isso. E eles têm outros livros também, eles têm lá um grupo de líderes que fala como se fosse Deus falando também. Aí tem outros ali, os Mormons, tem o livro dos Mormons também, tem outros livros que eles adicionam a palavra de Deus. Então, eles caem nesse erro da adição. Adicionam alguma fonte de autoridade além da Bíblia. E tem esse outro, por último, que eu coloquei ali, que não é tão conhecido, que é a Igreja Tabernáculo da Fé, que eles acreditam nas visões daquele camarada ali, o William, sei lá das quantas, que eles falam que o que ele ensina também, o que ele escreve é a palavra de Deus. Pra vocês terem uma ideia, só um exemplo, eles ensinam que Eva teve relação com o diabo no jardim do Éden, e dessa relação nasceu Caim. Caim era um filho de Eva com o diabo. Pra vocês terem uma ideia do que eles ensinam nessa igreja. Aí a gente continua. A segunda operação, que é a subtração. Ou seja, eles tiram alguma coisa da pessoa de Deus, alguma coisa da divindade, especialmente de Jesus Cristo. E o exemplo que nós falamos aqui agora, Testemunho de Jeová, que diz que Jesus é um Deus, com D minúsculo que eles colocam, que é inferior ao Pai. Eles ensinam isso. Ensinam que o Espírito Santo também não é um ser pessoal, que ele é uma energia, uma força, alguma coisa do tipo aí. Os Mormons, por exemplo, vão ensinar que Jesus e Deus são seres criados por um outro Deus que é maior do que eles, que originalmente eles não eram deuses e que depois eles se tornaram divinos. Interessante para ressaltar é que, por exemplo, nem todas as seitas caem em todos os pontos desses, né? Por exemplo, a Igreja Católica não cairia nesse ponto da subtração, né? Isso é interessante ressaltar também. Algumas vão cair, né, em algumas coisas e outras não. A Testemunho de Jeová, por exemplo, vai cair em todas. Tudo que eles... Basicamente, o que o Testemunho de Jeová ensina está errado. Pode ter essa certeza aí. Terceiro ponto é a multiplicação. Ou seja, eles multiplicam os meios de salvação. Como nós falamos aqui agora há pouco, a salvação ela é pela graça, ela é pela fé, ela é através de Jesus Cristo, o único mediador. Mas eles não, eles multiplicam os meios que a pessoa pode chegar à salvação. E aí tem, por exemplo, os adventistas. O sábado para eles conta ponto na salvação. A Testemunho de Jeová, pregação de porta em porta. Às vezes a gente acha, né? Nossa, olha só que pessoal animado, né? Ensinando lá, pregando de porta em porta. Mas não é porque eles gostam. Pode ser que até algum ou outro goste. Mas é porque isso faz parte para eles da salvação. Isso conta ponto para a salvação. Por isso que eles têm esse ânimo todo também. E o catolicismo romano, que acrescenta também boas obras dentro desse bolo aí de salvação. O espiritismo também vai cair nisso aí. E o último ponto é a divisão. Ou seja, eles dividem com Deus a fidelidade dos membros. Aí cai naquilo que o Guilherme citou sobre a Igreja Católica. Não existe salvação fora da organização deles. É o exclusivismo, que a gente chama. E aí, como já foi citado a Igreja Católica, a Igreja Adventista também pensa isso, que eles são a igreja remanescente dos últimos dias. Eles ensinam que todos nós somos seitas, que nós somos a grande Babilônia, lá do livro de Apocalipse. Eles vão ensinar isso. Testemunho de Jeová também. Você tem que ser fiel à organização deles no mesmo nível que você é fiel a Deus. Tanto que se você é um testemunho de Jeová, seu pai também é testemunho de Jeová, e seu pai sai de lá, vai para outra igreja,
você não pode mais ter contato com seu pai, independente se ele é seu pai. Você só pode falar com ele se for um assunto de morte na família, algum assunto de herança. Você não pode ter contato com o seu pai se ele for desassociado da organização. Então é nesse nível. E os mormons também vão se considerar a verdade, verdadeira igreja. Então esses são 4 pontos fáceis da gente lembrar, né? Adicionam algo à Bíblia, subtraem algo de Deus, multiplicam os meios de salvação e dividem com Deus a glória, dividem com Deus a fidelidade do membro. Prática, esse ponto, né, que caracteriza uma seita é o que está mais fácil de nós da casa de oração cair. Por alguns membros, não por denominação, mas por alguns membros, às vezes, poder pensar que é só a casa de oração que tem o verdadeiro, que é o certo. Quando na verdade não é assim. Isso aí seria o exclusivismo. Você leu o estudo antes? Não? É porque você está adiantando já os pontos certinho dentro do que a gente vai falar. A gente vai cair nesse ponto aí que realmente é perigoso, né? E ali eu trouxe uma informação para alguém não acusar que a gente está sendo desonesto naquilo que a gente está falando aqui. Isso aqui é uma ficha de batismo da Igreja Adventista. Isso foi retirado de um site oficial deles. Não vai dar para ler aqui, mas no próximo slide eu dei um zoom ali nas partes mais importantes. Se você for batizado, se quiser se batizar lá, você vai ter que assinar isso aqui, ó. Você decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o do sábado. Então você é obrigado a guardar o sábado lá. Aí eles falam aqui, ó, você crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, continua. Então eles consideram também a igreja remanescente dos últimos dias. E por último, você tem que aceitar o ensinamento dos dons espirituais e crer que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Então eles acreditam nisso tudo aqui. Se você conversar com um adventista ali fora e falar isso com ele, ele vai falar, não rapaz, aqui é a Bíblia que a gente acredita, o sábado não salva ninguém. A Ellen White, não, ela escreveu algumas coisas, mas não é a palavra de Deus, não. Tem até um pregador muito conhecido da Igreja Adventista, que é o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, vocês já devem ter ouvido falar. Ele foi num programa aí, uns tempos atrás, e o entrevistador perguntou a ele, você considera tudo que Ellen White escreveu? Tudo que ela escreveu é a palavra de Deus? Não, mas veja bem que não sei o que, ela escreveu muita coisa, enrolou, ficou uns 10 minutos e não respondeu. Mas, na prática, eles acreditam nisso aqui. Isso é a verdade, retirado deles mesmo lá, no site oficial deles. Pode passar? Pode pular esse aí. E os outros sinais que a gente pode ver também, as outras indicações. Primeiro, todo grupo desse, toda seita, ela vai dizer que começou através da revelação de algum profeta ou através de alguma suposta aparição de algum anjo. A maioria delas, se não todas, começaram dessa forma. Supostas revelações e supostas aparições de anjos. E aí a gente pode citar os próprios adventistas, que Ellen White teve várias lá visões e escreveu as doutrinas. Os mormons também, que supostamente 2 anjos apareceram ali para o profeta deles e revelou novas doutrinas para ele. Isso aqui vai contra aquilo que está escrito lá em Gálatas, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 8. É isso mesmo. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito. Então, eles caem nesse erro aqui. Dão ouvidos a supostos anjos que aparecem ensinando doutrinas diferentes. Uma outra coisa também que a gente observa, eles não têm firmeza doutrinária nenhuma. Tem, por exemplo, um irmão na internet que se chama Fernando Galli, ele é ex-testemunho de Jeová.
Ele foi testemunho de Jeová por muitos anos e hoje ele é cristão, ele é um apologista também. E nas contas dele, os testemunhos de Jeová já mudaram de doutrina 378 vezes, desde que eles começaram, desde que eles iniciaram. Então você imagina, essa casa de oração aqui da Buarque, tivesse, nos 80 e tantos anos que tem, tivesse mudado de ensinamento 300 e tantas vezes de doutrina. Hoje eu ensino uma coisa, semana que vem eu já mudo. Então, peraí, como é que pode isso? Então, esse é um outro ponto que a gente observa, falta de firmeza doutrinária. Terceiro ponto, eles praticam proselitismo. O que é isso? Quando eles estão conversando com você, tentando te convencer dos ensinamentos deles, eles vão fazer de tudo para levar você para lá, tirar você da sua igreja e levar você para lá. Eles vão te perguntar, você é de alguma igreja? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, que legal, nossa, que bom. A gente é da igreja tal, não sei o quê, a gente ensina isso, isso e isso. Eles vão tentando te convencer, tentando te levar para lá. Isso é uma prática também das seitas. E por último, todas elas têm falsas profecias dentro dos ensinamentos. E aí a gente cita, por exemplo, os próprios adventistas, mais uma vez, que previram a volta de Jesus mais de uma vez. Jesus não voltou na data que eles previram, eles inventaram uma história lá que Jesus, na verdade, entrou no santuário celestial e que ele está lá investigando os pecados da humanidade toda e quando ele terminar, aí sim ele vai voltar. Então eles inventaram isso para tentar consertar a profecia falsa deles ali. Testemunho de Jeová também previram a volta de Cristo mais de uma vez. E também a gente pode incluir aqui esses profetas que aparecem hoje em dia aí profetizando N coisas, né? Volta de Cristo mesmo, todo ano aparece um na internet falando Jesus volta esse ano, eu recebi uma revelação, não sei o quê. Então, a gente pode observar isso aí também. E aí, entrando rapidamente naquilo que o Guilherme falou ali, que a gente tem que ter cuidado para não cair nessa questão de exclusivismo e nem de proselitismo também. De achar que nós, como casa de oração, somos melhores que a Igreja Assembleia de Deus ou que a Igreja Batista. A gente tem que ter cuidado para não cair nisso. Ah, rapaz, vem para cá, vem para nossa igreja. Isso aí é uma prática que não é muito correta. Se o irmão é um salvo, se ele está lá na igreja servindo ao Senhor, realmente não nega nenhum dos pontos fundamentais que nós falamos aqui, a gente não tem essa necessidade de fazer isso, de tentar trazer esse irmão à força para o nosso grupo, achando que a gente é melhor do que os outros. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nesse erro aí. Uhum. Jesus Cristo sempre, né? E não placa de igreja. É. Por exemplo, se você sai, por exemplo, na praça, você não precisa nem falar que você está de oração. É só falando sobre o Jesus Cristo da Bíblia, crer nele para ser salvo, e pronto, né? É como o Paulo fez lá para o carcereiro. Ele não falou você tem que se juntar ao nosso grupo, nada disso. Só pregou a Jesus Cristo, é esse crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. A partir do momento que você coloca, mesmo pregando o Evangelho, e falando, não, mas vai lá para a nossa igreja, lá é bom, não sei o que lá. Aí já faz parte do proselitismo. Né? Então você não pode convidar pessoas para vir, é claro, mas é não pregar o Evangelho com a intenção de arrumar mais membros para a igreja local. Entendeu? Esse seria o problema. Sim, exatamente. E a gente tem que lembrar também que nós também, querendo ou não, nós somos uma denominação também. Por mais que alguns irmãos discordem disso, quando o movimento dos irmãos iniciou, realmente eles não eram uma denominação. Eles se reuniam nas casas das pessoas para estudar a Bíblia, para partir o pão. E eles eram membros de outras denominações e se reuniam com esse objetivo. A partir do momento que eles saíram dos lugares onde eles reuniram, ergueram templos para poder se reunir, colocaram uma placa ali na frente, casa de oração. A partir desse momento é uma denominação também, querendo a gente ou não. Então eu vou tirar a placa lá, casa de oração. Aí vai ser uma outra denominação, vai ser a Igreja Sem Nome da Rua Buarque de Nazaré. Então, não tem como a gente correr disso aqui, infelizmente. E agora vamos avançar um pouquinho, porque já está ficando tarde já.
Pode até pular esse aí. Agora, só para a gente caminhar para o final. O que é uma heresia dentro desse assunto que a gente está falando aqui? A heresia, ela é uma ideia adulterada ou uma doutrina falsa, uma doutrina ilegítima. Então, as heresias, elas são conjuntos de doutrinas que não condizem com a palavra de Deus e com os princípios fundamentais da fé cristã. Então, essa é a heresia. É uma doutrina que se opõe à verdade revelada pela palavra de Deus e nega pontos fundamentais. É diferente, por exemplo, do próximo slide ali, é diferente do erro teológico. O erro teológico, ele já é uma coisa um pouco mais leve, vamos dizer assim. O erro teológico, ele é uma coisa que a palavra de Deus não fala claramente. Ela não dá uma resposta clara. Exemplos. Cristo volta antes ou depois da grande tribulação? A gente acredita que é antes. Mas, biblicamente, existem argumentos para defender que ele volta depois, mesmo a gente discorde. Mas isso é um erro teológico, isso não é uma heresia, porque isso não nega que Cristo volta, não nega que Cristo é o Filho de Deus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então essa é a diferença. A heresia ela vai negar pontos fundamentais, o erro teológico não. Ele vai falar de coisas ali que a Bíblia não dá uma resposta clara. Isso aí é bom para a gente elucidar mesmo, porque você, por exemplo, tem várias ideias, né, de como que vai ser na escatologia, né? A gente tem vários entendimentos diferentes e nenhum deles é heresia. O que seria heresia seria você negar que Cristo volta. Exatamente. A volta de Cristo é algo apresentado claro na Escritura. Então vai ter algum grupo que vai dizer que não, todas as profecias já se cumpriram no passado. Cristo já voltou de uma forma no passado. Isso aí é uma heresia. Exatamente. A gente vê o pessoal também, às vezes, usando esse termo herege, né, de forma errada, porque discorda de uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que meu pai acredita que Adão não botou com o pinheiro. Aí o Hélio acredita que Adão botou com o pinheiro. Vamos dar um exemplo. Aí vai lá, meu pai chama o Hélio de herege só porque ele discordou de um ponto pequeno, secundário, na área da secundária, né? Então, tem que ter cuidado também, como você falou, né? Tem só os erros doutrinários fundamentais, né? Falar que Jesus não é Deus, aí seria uma heresia. Aí é uma heresia, exatamente. Em pontos que a Bíblia não é clara, em pontos que não vão afetar a salvação, não é heresia, é erro teológico, é diferente. A heresia, principalmente, ela vai afetar esses pontos, né? Vão negar a divindade de Cristo, vão negar a volta de Cristo, vão negar esse tipo de coisa. E para a gente caminhar para o final, só para a gente citar ali rapidamente algumas heresias, para a gente ter um exemplo do que é uma heresia. Ali o primeiro ali, arianismo. O que é isso? É uma heresia antiga, lá do século IV, que negava que Cristo fosse Deus. Então isso aí é uma heresia. Aí você tem outra, por exemplo, o modalismo que está ali. Ela defende que Deus, Jesus e o Espírito Santo não são pessoas distintas. Elas vão defender que Deus ele se apresenta de vários modos diferentes. Como se, aí eles citam aqui, na época eles citavam, né, como se Deus fosse um ator naqueles teatros romanos de máscaras que tinham. Cada hora ele trocava de máscara e se apresentava de uma forma diferente. Isso aí bate completamente contra a palavra de Deus. Porque como que Cristo ia estar aqui na terra, orando, pedindo que o Pai livrasse ele, lá no jardim do Getsemane? Passe de mim esse cálice. Com quem que Jesus estava falando? Se ali era o próprio Deus falando com ele mesmo, o Pai falando com ele, é uma confusão que eles arrumam ali. Aí tem outra, unitarismo. O unitarismo vai negar, por exemplo, a doutrina da Trindade. Então vai negar um ponto fundamental da palavra de Deus. E tem várias outras que a gente poderia citar, mas como a gente já falou bastante coisa aqui, a gente vai estar caminhando para o final. E para a gente encerrar,
Alguém pode estar pensando assim, ô Lucas, você falou aí quase uma hora falou um monte de coisa, não lembro nada do que você falou, já esqueci tudo que você falou. O início que você falou lá, já esqueci tudo. Tudo bem, pode ter acontecido isso. Mas se você for para casa hoje com o versículo de 1 Pedro 3,15, que a gente vai ler novamente para encerrar, se você for para casa com esse versículo na sua cabeça, eu já cumpri meu objetivo aqui hoje. Não precisa nem lembrar desse monte de coisa que eu falei, esse monte de informação aqui. Só lembra desse versículo, 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, que o Senhor possa estar nos ajudando nesse sentido, que a gente possa ter esse objetivo de trazer essas pessoas ao conhecimento da verdade. Não de condená-las, mas sim tentar mostrar o verdadeiro evangelho para eles, com mansidão, com temor e principalmente também com conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento para poder estar ensinando isso para outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. A gente já está 8h30 já, então a gente vai estar encerrando. Vou estar pedindo o irmão Vantuí que possa estar orando para a gente encerrar.